Romeu, faz caretinha pra mamãe. Ah, cadê a caretinha da mamãe? Cadê a caretinha? Ah, muito bem, só mais uma vez. Faz a caretinha pra mamãe. Ah, esconde da mamãe, esconde. Oh, escondeu. Cadê Romeu? Cadê, gente? Achou! Oh, Romeu, esconde da mamãe, esconde. Ô, Romeu. Ei, ei, dá um oi pra vovó aqui, ó. Dá? Cadê a vovó? Manda um beijo pra ela. Manda um beijo pra vovó. Manda beijo. Manda, mamãe. Beijo pra vovó. Beijo. Manda. A maternidade sempre foi o maior sonho da minha vida. Eu sempre pensei quantos filhos teria, quais nomes dariam a eles. Me casei em abril de 2018 e em maio de 2019 o Romeu já nasceu. Uma gestação totalmente tranquila, sem nenhum tipo de intercorrência, exames excelentes. O parto, muito tranquilo, atingiu todos os marcos do desenvolvimento, rolou, sentou, engatinhou, andou, falou, tudo dentro do esperado, até que perto dos 2 anos, por volta ali de 1 ano e 9 meses mais ou menos, ele começou a perder habilidades. Parou de falar, que foi o que mais chamou a nossa atenção na época. Parou de interagir, diminuiu a interação, né? Diminuiu consideravelmente. Parou de fazer todas as gracinhas que crianças fazem, imitava bicho, dava tchau, jogava beijo, cantava, completava músicas, e ele parou. Quem é esse aí? Papai? Hã? Eu comentei com meu marido, ele também já tinha observado, e tivemos, né, várias conversas a respeito e fomos observando. Mas como foi na época da pandemia, a nossa convivência estava bem restrita, eu estava grávida da minha segunda filha, nós chegamos a pensar que poderia ser por esses fatores, né? A falta de convivência mesmo e aquela mudança na rotina que já se inseria ali pela minha segunda gestação. Mas eu continuei incomodada, passaram-se mais alguns meses, a minha filha nasceu e eu resolvi ter uma conversa com uma pessoa muito próxima, muito querida, um primo que é psicólogo, para que ele me orientasse a respeito dessa fala de Romeu, que era o que mais me incomodava, né? O que mais me preocupava, na verdade. E nessa conversa, ele foi me mostrando algumas outras questões que ele já tinha observado e ainda não tinha tido uma oportunidade, né, talvez, de me falar. Como o baixo interesse em crianças, realmente ele gostava mais de estar com adultos, ele não brincava com as crianças, ele gostava muito de correr, até hoje ele gosta, correr sem função, né, de um lado para o outro, não compartilhava os interesses dele com a gente, pegava sempre um objeto, algo que chamava atenção e ficava só com ele, ele não trazia para mostrar. E até então, para mim, eu não tinha noção do que seria aquilo e perguntei para ele, falei, tá, mas e aí, o que seria isso? E ele me falou, olha, são traços, são características de autismo. E aí o mundo desabou,
o chão abriu, porque eu não tinha nenhum conhecimento, né, na época do que era o autismo. Achava que seria algo completamente diferente e eu não conseguia entender como aquela criança poderia ser autista. Surgiu um sentimento de culpa por achar que talvez eu tivesse feito alguma coisa errada. Eu não estimulei meu filho como deveria ter estimulado e não foi. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então o meu filho nasceu autista. O que aconteceu, o neuropediatra tentou nos explicar na primeira consulta de uma forma muito simples, que seria o caso do autismo regressivo. Isso, meu amigo! Joga demais, hein? Quero ver quem joga assim, viu? Grande! Alguns estudos mostram que aproximadamente 1/3, mas na verdade nós percebemos na prática que muito mais do que isso, das crianças autistas têm o que chamamos de autismo regressivo. Se desenvolve um comportamento relativamente típico até 1 ano, 1 ano e 3, 1 ano e 2, 1 ano e 8, 2 anos de idade, e dado certo momento essa criança regride o seu comportamento, deixando de fazer aquilo que ela fazia. Uma das explicações é a poda neural, mas existe uma série de explicações. Isso não necessariamente significa que é um melhor ou um pior autista. Significa apenas que essa criança regrediu os seus sintomas, ou seja, ela falava, deixou de falar, ela brincava, deixou de brincar. Na presença da regressão do desenvolvimento infantil, lógico, deve ser pensada outras coisas, mas neste momento os pais devem buscar ajuda para um diagnóstico. Esse diagnóstico caiu no nosso colo, né? E nós precisamos nos readaptar, redefinir a rota, reconstruir os sonhos, não só para o Romeu, para toda a família, né? Porque quando uma pessoa da família recebe o diagnóstico, toda a família recebe. É uma adaptação geral. Meu marido, eu, minha filha, que tinha acabado de nascer, naquele momento nós nos demos conta, né? Somos uma família atípica. E o que a gente vai fazer a partir daí? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quer dizer que a maneira do desenvolvimento neurológico do indivíduo ela é alterada. A gente não consegue fazer um exame para perceber isso, né? Mas à medida que o indivíduo vai crescendo, a gente vai identificando os traços comportamentais que vão revelando essa diferença de desenvolvimento. Quais são os dois sinais, né? Os dois sintomas? O primeiro é o prejuízo na comunicação social e o segundo é interesses e comportamentos fixos e restritos. Então, o indivíduo pode apresentar diversas alterações comportamentais, por exemplo, ele pode ter uma dificuldade de fazer contato visual, de compartilhar interesses com os outros, mostrar uma coisa que ele gosta. Os bebês fazem muito isso, né? Ou quando a pessoa gosta de uma coisa, está muito interessada em uma coisa, ela também vai olhar, vai prestar atenção naquilo. Isso se chama atenção compartilhada. Né, de responder à interação com outras pessoas. Então, tudo isso são aspectos aí da comunicação. E você tem muitas vezes a presença de comportamentos repetitivos, né, que são estereotipias, que podem ser movimentos, ou falas, ou sons. Tem uma inflexibilidade, uma rigidez muito grande, dificuldade de lidar com qualquer coisa que muda na rotina. Né? Às vezes está indo para a escola, está indo para algum lugar por um caminho e tem que tomar outro caminho, isso pode ser um grande problema. Né? Essa inflexibilidade, muda coisa de lugar na casa pode ser um problema. Uma adesão muito acentuada a alguma coisa, algum tema, ou algum objeto, alguma coisa. Uma alteração sensorial muito importante, né? São os aspectos aí do segundo critério. Lá na tia, lá. Fazer carne moída com o quê? Angu! Angu? Quem vai fazer essa carne é você? É eu e Samuel que faz. Você não! Samuel, você. Ah!
Calma. Ó, você sabe que tem que ter um adulto perto. Sabe? Ó, calma. Você sabe que tem que ter um adulto perto. Aí, Samuel comprou você recebe e dá o dinheiro pra ela. Segura direito. Espera um pouquinho que ela vai te dar o troco. Oh, morder não. Ó, vai morder não. Existem 3 níveis de autismo. Em outrora chamávamos de leve, moderado e severo. Hoje nós entendemos que é de maior suporte, de moderado suporte e de menor suporte. Quando a gente está pensando na sintomatologia, mesmo que esse paciente esteja enquadrado, por exemplo, em um número de suporte específico, você vai ter uma complexa sintomatologia dentro daquele nível. Então eu posso ter um paciente nível 1 de suporte com muito sofrimento e muita rigidez. Eu posso ter um nível 1 de suporte extremamente adaptável. O nível 1 de suporte, ele tem mais facilidade de execução das coisas e que às vezes é necessário uma orientação, um prompt, um apoio para ele. O nível 2, que é o nível moderado de suporte, ele lógico, ele flutua entre o paciente nível 1 e o nível 3. Esse paciente ele consegue fazer muitas coisas, mas precisa desse suporte para conseguir resolver e elaborar coisas simples de vida diária. O nível 3, muitas vezes, serão pacientes com síndromes genéticas associados, com comorbidades importantes como deficiência intelectual, comorbidades importantes como epilepsia e uma menor perspectiva de evolução, mas não que ele não evolua e não venha a ter qualidade de vida. E muitos pacientes recebem um diagnóstico nível 3 de suporte, principalmente na primeiríssima infância, e evoluem muito bem. Isso significa que a precocidade, o tratamento adequado muda o desfecho e não necessariamente Agora, o nível de suporte. Olha. Ali vai ser o quê? Então, Eu colo. só um pouquinho, peraí. Só um pouquinho de nada. Vira pra cá, pega o sal. Pega um pouquinho mais. Pega mais. Não, tá lá. Tem pouco sal aí. Então, Eu colo. vai logo, tá queimar. Samuel, a partir dos 2 anos de idade, eu não era aquela criança normal. Ele era muito esperto. Enquanto a gente virava o olho, ele já pegava corante, misturava com óleo, pegava café, misturava com óleo, já passava na casa. Então, aí, quando ele estava com uns 3 a 4 anos, uma pessoa falou para mim, Evinha, esse menino seu não é normal. Porque não existe criança que faz tanta coisa desse jeito. Eu falei assim, não é normal como? Leve esse menino para fazer um exame, leve ele no psiquiatra, seu menino não é normal. Mas aí, enquanto eu não queria aceitar, né? Eu falei assim, eu tenho um filho autista, um filho que não é normal. Aí isso foi crescendo e foi ficando pior. Aí depois o médico vai e descobre que ele tem um Retardo mental. retardo mental. E aí que é difícil pra gente aceitar, né? Mas fazer o quê? Se Mas é um- Deus quer assim. Aí, nesse período, eu tava lá na praça, lá, como tinha que trabalhar, não tinha ninguém para olhar, e muitas vezes eu vinha, dentro das necessidades dela também, tinha dificuldade dela, eu levava eles pra rua. Aí uma dona me arrumou para ficar na creche. Aí eu coloquei eles na creche pequenininho, fiquei 6 anos levando eles pra creche, todo dia virei crecheiro, cuidando, e assim foi crescendo. Depois nós conseguimos, eu vim entrando na justiça, consegui o auxílio dele. Só que as coisas vão se agravando, cada vez que passa vai aparecendo outros incomodos, outras coisas. Aí um certo tempo eu separei da Evinha, passei a ser pai solo. E sempre arrumei a escola, aquele irmão Arcanja para colocar para colocar ele. Só que a gente, por ser menino autista, a gente já recebe uma carga. E fala que todo mundo toma conta de um autista, se torna doente numa certa parte da vida, os remédios que faltam, a falta de cooperação do município, do estado, da federação com esse assunto. Ainda o assunto está em moda, está na moda, mas infelizmente muitos municípios não têm assistência, nem aquela aba, nem os remédios. Quanto o município compra, o estado não compra. Quanto o estado compra, o município não compra. E a gente acaba ficando subcarregado. É igual você estar numa guerra, as pessoas criticam demais, outros julgam demais, outras calúnias que aparecem. Eu fui aprendendo a lidar com ele na sensibilidade dele. Que a menina ela é prematura, a Esté,
ela é mais comunicativa, ela é mais fechada. Então, os autistas, quando eles chegam num grupo de gente, a rejeição é grande, ele não consegue brincar com todos os meninos. Tem autista que ele é imperativo demais, outro já é controlador demais. Ele já é aquele cara projetista, ele quer chegar a brincar com os meninos, ele quer impor os desenhos, como brincar. E muitas vezes os meninos têm que brincar junto. Ele já acaba impondo uma coisa, tem dificuldade de brincar. Aí você tem que estar comprando alguma coisa para alguém chegar nele e comer junto com ele, e vai... Aí... E só que no parquinho é mais complicado, como a gente é homem, ficar mais afastado, tem hora que a pessoa gritar perto dele, dá tapa, ele agride. Se chegar um amigo perto dele, tiver um amiguinho brincando com ele, e o outro amigo chegar e puxar a atenção do amigo, ele entende que está tomando um amigo dele. Se tomar cuidado, ele... Olha lá, Samuel, fala para a gente o que você gosta de fazer. Eu gosto de ir pra escola. Pra escola? Eu gosto de brincar com o coleguinha, mas eu não tenho nenhum coleguinha. Não tem coleguinha? Ele tá contando um dia que eu fui pra praça, mas ele tava tendo um liquida até, ó. Aí, no momento lá, eu pedi a menina para tomar conta dele. Nesse intervalo, ele mordeu a menina. Aí o policial queria recolher ele, levar ela pra irmã Zoé. Aí eu entrei numa certa crise lá, aí chorei, ele tá com ele. Aprendendo assim no dia a dia, que não tem aquele acompanhamento. Era para ele ter aquele tal do ABA, não tem. Fala que tem certos direitos via do governo do estado, do governo federal, município, mas fica muito vago. Então, é uma aprendizagem direto. O que salva um pai autista, uma mãe solo, um pai solo, é muito amor e respeito no processo de conhecimento dele, descobrimento dele. Então o pai tem quase fazer um curso para lidar com eles, que é um menino especial, cheio de dote, cheio de evoluído. Tem hora que você está aqui com ele, ele entra aquelas birras deles, vai fazer uma comida, ele entra em crise. Aquele dia mesmo nós estávamos aqui, que ele resolveu fazer a carne moída, nós fomos lá comprar, quando chegou aqui ele deu uma crise, tem que saber respeitar a crise dele e não bater de frente com ele. Pega aqui um pouquinho do outro aqui, ó. Não gosto. Tá bom, não gosto, eu não vou pegar. O angu, cadê a água? Toma. Não, primeiro lá. Não, aqui, ó. Não, aí não vou fazer. A carne é separada, não pode mostrar angu aqui dentro, não. Ó, carne e angu, é 2 panelas. E por que você tá cantando aí? Tem muito. Coloca a carne, água aqui, ó. Ó, o angu é assim, ó, se você quiser fazer. Não faz carne junto não, cara. Não faz carne junto não. Coloca o tempero lá, coloca o tempero aqui. Não faz junto não, ela. Ó, tá queimando a carne aqui, você não tá, ó. Pera aí. Deixa eu cozinhar agora. Cozinha agora. O quê? O que foi, Samuel? O que foi? Oi? Eu tirei a carne moída aqui, ó. Tá bom aí, ó, tá pegando, ó, o angu tá quase no jeito. Deixa eu trocar. Ei, você tem que ir pra escola, camarada. Pera aí, Esther. O que foi? Eu tô com medo de piada, não, de doutor. Oi? Oi? Eu tô com vergonha. De quê? De quê? De quê? Não, professor de amigo. Professora, deixa eu falar isso, você tomar uma aula do seu remédio, cara. Pera aí, camarada. Abra, por favor. Abra a boca. Abra a boca. Só um remedinho aqui, só um remedinho. Não, Dudu não, abra a boca agora. Eu não quero forçar não, abra a boquinha, normal, ó. Toma normal, você é um rapazinho forte, ó, toma. Toma, eu não quero forçar, ó, toma. Pera um pouquinho, Esther. Beba água, ó, beba água, beba.
Bebe água, bebe. Não agredir os outros meninos. A Esté, ela nasceu prematura, tem 7 anos, ela já consegue mais, até ajudar a olhar ele. Mas, aí eu tenho que estar, ela consegue socializar mais que ele, então ele fica sempre numa certa carência, que ele não tem tantos amigos. Então o autista, ele tem, além de ter não é 100% autista, ele é imperativo. Então ele não tem muitos amigos. É uma experiência de vida que eu estou aprendendo, lidar com ele. Por que tá com medo da professora, hein? Ai, vou cair com uma menina. Ela tentou comigo. Ela brigou comigo. Eu vou conversar com ela, tá? Não. Ela brigou, por que o menino fez isso aí? Ela ficou olhando pra mim. Senta aí, vamos sentar? Ai, eu não Vou lá perguntar pra professora o que aconteceu, tá? Senta aqui, pera aí. Eu não quero ir. Viu, vamos ver. Tá num canto, ele agride um menino. Aqui em casa ele colocou o pato dentro da lavadeira de roupa. Ele gosta de fazer purê, fazer batata. Eu tinha esquentado a gordura quente. Aí ele pegou o pinto, virou para baixo e colocou dentro da gordura quente. Então já de autista já está pulando para outros graus de... E não tem muito acompanhamento de... Eu pedi a vaga do APAI, já tem quase 2 anos que estou esperando essa vaga. E é difícil demais você lidar com uma pessoa especial sem conhecer os limites e as regras que tem que fazer. Então eu tô aprendendo a conviver com ele, lidar com ele, mas é muito difícil. Ainda mais como pai solo, que a mãe não toma remédio controlado, não pode cuidar, então eu sou pai e mãe. Então, veja, essas coisas elas vão se mostrando no decorrer do tempo e aí a gente vai percebendo e aí possibilita o diagnóstico. Então, quando o indivíduo acabou de nascer, não é possível fazer o diagnóstico. Quando que isso se torna possível? De maneira estável, a partir de 1 ano e 2 meses. Às vezes, em alguns casos, é possível fazer antes do diagnóstico, mas estável, de modo geral, 1 ano e 2 meses, né? Isso está demonstrado cientificamente, bem demonstrado, né? Agora, normalmente, não se faz o diagnóstico precoce. E isso é um grande problema. O diagnóstico, nesse tempo correto, ele é muito importante porque quando você pega as pesquisas que comparam a intervenção feita com a criança bem pequenininha, por exemplo, com 1 ano e 2 meses, quando você compara com a criança feita com mais de 4 anos, né? E no Brasil o diagnóstico em geral é a partir de 5 anos, infelizmente, então a gente tem uma diferença brutal. Tem janelas de oportunidade que são muito relevantes e que depois se fecham. Então, por exemplo, fala. Se eu pego uma criança com 1 ano e 2 meses e começo a fazer intervenção, a probabilidade dela falar é muito mais alta do que se eu pegar uma criança que tem 4 anos. Muito mais alta, né? Para ela ter uma vida funcional, uma vida com autonomia, com independência, desenvolvimento da inteligência, da fala, da alfabetização, das habilidades do dia a dia. A probabilidade é muito maior se eu pego essa criança pequenininha. Então nós temos 2 problemas. Um problema é nós, no Brasil, não conseguimos, em geral, fazer um diagnóstico precoce. As pesquisas mostram que as mães desconfiam quando a criança é muito pequena e ninguém dá ouvido, né? Você ouve coisas como menino é assim mesmo, menino é mais lento, cada um tem seu tempo, não vamos ser neurótico, coisas assim, até a gente conseguir o diagnóstico de fato. Então as pesquisas mostram que são, em geral, em torno de 3 anos que a mãe já sinalizou e que as pessoas não ouviram, não fizeram uma boa avaliação e depois só que concluíram. E a gente perdeu grande parte dessa janela de oportunidade aí. Espera aí um pouquinho, Esté. Daqui a pouco, espera aí. Deixa eu acabar de secar ele aqui. Vamos lá agora, Esté. Mas o que foi? É um menino especial. Muito especial, que a gente tem que aprender e agradecer a Deus por que ter um filho autista. Ninguém sabe por que você recebeu essa missão de ser pai de um filho autista e lidar com essa, que é uma coisa especial, a gente tem que aprender e lidar com eles. Uma pena que a sociedade julga muito. Até que está na rua, quando ele dá crise, as pessoas te julgam, sem saber que aquela crise não é o pai que é culpado. E para cada crise tem uma reação, para cada reação tem uma expressão que ele tem. Tem que saber sempre como lidar com esses momentos deles.
A mãe e pai só sofrem demais nessa caminhada. E para piorar a situação, não tem acolhimento, não tem apoio, não tem uma rede que dá amparo. Agora, fala que as mães solo têm certos valores que o governo dá. O pai solo já não tem esse amparo. É mais voltado para mulher que para homem. Eu acho que tem um cachorro, tem assistência. Mas eu não tenho. Desculpa aí, mas... É difícil. Com ele é sempre mais difícil, porque ele não tem amigos. E se for pela lógica do médico, 100% dopado. Eles passam uma boa parte da vida e cada remédio que você dá, o remédio gera outros efeitos bem mais graves que aquele que ele tem. Eu até pensei em passar por calodibinol, lá em Brasília tem essa associação que dá esse remédio, o efeito faz menos. Cada remédio que você dá, ele gera um efeito a mais. E o corpo acostuma com esse remédio. Aí cada dia que passa tem que aumentar mais remédio, mais remédio. Um estudo interessante de 2019, com aproximadamente 650 crianças, ele trouxe que 81% dos pacientes teriam TDAH, que mais de 40% dos pacientes têm transtorno de ansiedade generalizada, transtorno opositor desafiante. Nós sabemos que a probabilidade de uma criança ter uma epilepsia, uma convulsão, é significativamente maior do que pacientes típicos, ou seja, as comorbidades fazem parte da vida da criança autista. É importante dizer também que muitas vezes a própria comorbidade gera mais barreira de aprendizado do que o próprio autismo. Imagina uma criança absurdamente desatenta ou absurdamente hiperativa. Como eu tenho o autismo, que entre outras coisas é sim uma dificuldade de aprender da forma que nós aprendemos, com esse comportamento hiperativo e desatento, piora-se a curva de aprendizado. Por isso é tão importante diagnosticar as comorbidades. Alguns estudos falam que pelo menos 70% a 80% dos pacientes autistas terão 2 ou mais comorbidades. Então, comorbidade faz parte da vida da criança e do adolescente e adulto autista. Eles escolheram ficar com o pai, porque eles não ficam sem o pai deles. Se levava eles para minha casa para ficar o dia comigo, ficava. Quando era ali umas 3, 4 horas, mamãe, quero meu pai. Se não, eu dormo aqui em casa. Não, mamãe, eu quero meu pai. Eu não posso ficar sem meu pai. Eu gosto do meu pai. Eu falava, você não gosta de mim, não? Eu gosto, mamãe, eu amo a senhora, mas é porque eu quero cuidar do meu pai. O outro problema é, às vezes, consegue o diagnóstico muito precoce e não consegue a intervenção. Você não tem apoio, você não tem lugares que façam a intervenção que seja apropriada. Tem um apagão em termos de saúde, por exemplo, oferta de saúde. A educação, e aí já entramos no outro ponto aqui, é outro grande problema. Tem uma pesquisa da Unesco que ela revela que as famílias com desenvolvimento atípico no Brasil, de crianças com desenvolvimento atípico no Brasil especificamente, a fonte de maior sofrimento dessas famílias é na relação com a educação. Porque no Brasil, a educação especial, de modo geral, ela é baseada em conceitos que não são conceitos científicos, são conceitos que a gente chama de pseudocientíficos, né? Que eles fingem que são ciência, mas não são. Então, quase todas as coisas que se faz em educação especial no Brasil vai contra tudo que há de ciência no mundo inteiro e contra tudo que se faz no mundo inteiro em termos de educação especial. E aí é claro que isso não tem nenhuma chance de dar certo, né?
temos aí um problema muito grave, a gente não consegue apoiar essas crianças adequadamente. Muitas famílias levam as crianças para a escola, quando dá meia hora já começa a ligar para a família, ó, vem buscar, que a gente não sabe o que fazer, vem buscar. Porque de fato não sabem o que fazer, porque de fato a orientação que está sendo dada é uma orientação toda errada, né? Então você tem um nível de abandono, de evasão muito grande. O que é o abandono? Quando a pessoa começa a ir para a escola no começo do ano, depois ela deixa de ir. E a evasão é quando ela, de um ano para o outro, ela sequer se matricula, né? Então esses níveis são altíssimos quando a gente fala de educação especial no Brasil. Jaima, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente eu ministro uma disciplina de Fundamentos de Educação Especial e Inclusiva. Essa disciplina ela é geral, né, então a gente aborda tanto essas questões de educação inclusiva, tanto quanto as específicas, né, de inclusão escolar. Quando a gente fala de inclusão escolar, a gente está falando de um público mais específico, que são as pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação e as pessoas com transtorno do espectro autista. E o que seria essa educação inclusiva? Né? Principalmente o respeito ao direito à educação que todas as pessoas têm. Então, eu não especifico nenhum público quando eu estou falando de educação inclusiva. A educação inclusiva é um movimento político, filosófico, mundial, que garante, né, que tenta garantir esse direito à educação para qualquer pessoa, independente dela ter um marcador linguístico, uma condição de deficiência, né, um diagnóstico. E quando a gente fala de práticas pedagógicas dentro dessa perspectiva inclusiva, a gente tem que pensar da seguinte forma: eu penso em práticas universalistas. Nas práticas universalistas, a gente tem os princípios do desenho universal para a aprendizagem. O que são esses princípios? Principalmente eu considerar que as pessoas aprendem de uma forma diferente. Eu aprendo de forma diferente, você aprende de forma diferente. Às vezes eu aprendo melhor ouvindo, tem pessoas que é lendo, tem pessoas que é desenhando, né? Tem pessoas que é assistindo um filme. Então eu preciso considerar essas especificidades. Quando a gente considera isso, você pensa nos perfis, por exemplo, neurofuncionais, né? Que é uma das discussões que a gente tem dentro do transtorno do espectro autista. Então, essas práticas universalistas, elas me mostram que eu preciso expressar o conhecimento de diferentes formas. E quando eu for avaliar esse conhecimento, também eu não posso pedir de uma forma única. Não adianta eu dar um conteúdo de uma disciplina e colocar lá vários tipos de materiais, um filme, uma série, um episódio de uma série, um texto, e depois eu peço uma prova escrita, né? Eu estou sendo contraditória. O ser humano, ele tem uma coisa que a gente chama de neurônio espelho. Para a gente poder construir determinados comportamentos que não vêm com a gente precisa conviver com as diferenças. Então, uma pessoa atípica, ela só vai desenvolver determinadas habilidades, inclusive sociais, convivendo com pessoas típicas.
E é na escola que esse ambiente vai ser favorecido desde pequeno. Mas olhando o aspecto da rigidez cognitivo-comportamental, se a escola não for um ambiente acolhedor, mas for um ambiente com muitas barreiras, muito inóspito, o efeito pode ser o contrário, porque se o autista se traumatizar naquele ambiente, ele pode nunca mais conseguir retornar para ali. Imagina eu, que nasci em 1979. Na época, não se falava em educação inclusiva, não se falava com profundidade sobre o autismo, até porque na época o autismo era aquele autismo clássico, do balança para frente e para cá, que era atingido só por meninos, né? Ninguém nem falava de autismo em mulheres. E aí você nasce pequenininha, com 2 anos de idade, você aprende a ler. Você não tem atraso de fala, que eu nunca tive atraso de fala. Fala igual o pobre na chuva, mas porém é uma criança que na verdade para as pessoas era como se eu fosse um mini adulto, com um vocabulário formal, rebuscado e que não conseguia se encaixar nos pares. Extremamente solitária na escola, que sofria bullying, apanhava e quando você ia procurar o professor na época, falava para você que era para você revidar. Esse era o tratamento que era dado com relação à questão de perseguições na escola. E naquele cenário não cabia espaço para o diferente, naquele espaço não se discutia diversos tipos de família, naquele espaço não existia criança com deficiência, porque a maioria estava em escola especial, né? Então era um espaço onde que ser diferente não era algo aceito, era tudo muito padronizado. E aí eu tive descalculia, que é uma dificuldade muito grande com números e com questões abstratas. Então eu parti da 5ª série, né? Na época era 4ª série, hoje é 5º ano. Eu comecei a tomar nota vermelha e recuperação todos os anos da minha vida em matemática. E aí ao invés de eu ter um suporte, se todo mundo consegue, você tem que aprender também. Daí eu ouvia, tanto na família quanto da equipe pedagógica, que eu não estava dando valor ao dinheiro que meus pais empenhavam com a educação. E aí eu me sentia burra, eu me sentia incapaz, eu achava que eu nunca ia conseguir ser ninguém na vida, porque naquela época falava isso, né? Você vai ser alguém na vida. Então era uma pressão muito grande, onde a diferença não era respeitada, o suporte era zero. E aí, com o tempo, com o crescimento e com o diagnóstico aparecendo na minha vida, eu consigo olhar para trás e me perdoar de coisas que eu achava que era realmente o que falavam comigo. Preguiça, má vontade, falta de atenção, mas que na verdade não, são apenas características das muitas que temos e às vezes até comorbidades que são do espectro do autismo. Nas últimas décadas, a gente formou um consenso de que grande parte dos indivíduos com deficiência, a maioria deles, tem um perfil que se beneficia de estar na escola comum, ou seja, não estar em escolas especializadas ou salas especializadas, e sim na escola comum junto com outros estudantes com desenvolvimento típico. E existem várias vantagens nesse processo, né? Tem uma vantagem para esses alunos com desenvolvimento atípico, né? Que estão ali podendo copiar um modelo, imitar um modelo do desenvolvimento típico. Você tem maior probabilidade de uma inserção social, aí, de uma relação social que seja benéfica. E isso tem um valor também para os estudantes com desenvolvimento típico, porque eles aprendem ali a lidar com a diversidade, a lidar com essa variedade que é própria da espécie humana e própria de todos os ambientes que a gente esteja, né? Então, isso faz com que a escola seja mais rica, mais diversificada e essa preocupação da escola em atender a diversidade, ela atende as pessoas com deficiência e atende a diversidade das pessoas sem deficiência também. Então, esse é um movimento muito, muito, muito positivo, né? De estar todo mundo ali. Mas não basta colocar lá. E aí vem o grande problema, né? A ideia que se dissemina é que você colocou na sala, está tudo resolvido. Isso não é verdade, né? Você precisa colocar e precisa, esses estudantes com deficiência, terem uma avaliação individual, terem das suas habilidades, terem um plano educacional individualizado, a gente chama de PEI, né? Então, a gente precisa olhar para as necessidades dele e adaptar aquilo que for necessário para as necessidades dele, quando, na verdade, o que se dissemina é o contrário, né? Que eles é que têm que se adaptar ao ambiente. Isso está completamente na contramão do que a gente sabe em termos de ciência. Então, a gente precisa de uma diversidade de espaços, porque há casos muito severos
que não se beneficiam da sala comum, que se beneficiam mais das salas especializadas ou escolas especializadas. É assim que é no mundo inteiro. É só no Brasil que existe esse esforço para fechar escolas especializadas para economizar em cima das pessoas com deficiência, sobretudo as mais severas, o que obviamente é um problema ético, né, e técnico, mas a grande maioria sim se beneficia disso, desde que a gente faça isso direito, dando a cada qual o apoio que cada um deles precisa, que é diferente. É óbvio que se eu tenho um indivíduo autista, por exemplo, com uma dificuldade social muito grande, a necessidade dele é diferente de um outro indivíduo, às vezes autista também, que não tem dificuldade social expressiva, mas tem uma dificuldade acadêmica expressiva, né, uma dificuldade comportamental, por exemplo, atencional, importante. Então veja, mesmo dentro do mesmo diagnóstico, há milhões de formas diferentes de ser autista. E aí eu tenho que avaliar individualmente e oferecer a cada qual o apoio que ele precisa. Estou passando olhando. Na realidade, o assunto inclusão é algo que me preocupava há muito tempo, né? Eu estou na educação tem 20 anos, a lei de inclusão tem mais ou menos essa data, também tem essa data, aliás, ela é de 2000. E o que aconteceu? Quem se habilitou, vou colocar assim, de 2010 para trás, pessoas que, no meu caso, terminei minha licenciatura em 2007. Esses alunos, eles não existiam na nossa formação, né? Eu sou licenciada em matemática, então a gente via todas aquelas matérias pedagógicas, assim como todos os cursos de licenciatura, mas em momento nenhum era se falado em inclusão. E aí o que aconteceu? Aos poucos, com essa mudança da lei de inclusão, os alunos atípicos, eles foram inseridos dentro das escolas. Só que muitas vezes eles não foram incluídos. O que eu quero dizer com isso? Sou totalmente a favor da inclusão, fica parecendo que essa fala minha é como se eu fosse contra, mas eu não sou contra. A inclusão, ela é necessária, esses alunos, eles têm realmente que vir para a escola regular, mas faltou muita formação por parte dos profissionais. Aí, como professores, o que a gente foi fazendo? A gente foi se adequando, a gente foi estudando, cada um à sua maneira, aí foi surgindo os cursos de educação especial, que até então não existiam. As pessoas poderiam ter aqueles cursos de 120 horas, 140 horas, aí depois veio as pós-graduações e depois veio até que, enfim, a faculdade de educação especial. Mas na prática, mesmo a faculdade de educação especial, ela habilita a pessoa, mas ela não capacita a pessoa totalmente. Por que eu falo isso? O autismo, ele é um espectro. Então, assim como o espectro de cor, né, eu sou professora de física, tem desde a cor mais clara, vamos dizer assim, até a cor mais escura, né, tem um arco-íris e tal, aquelas 7 cores, mas aí vem várias outras cores que vão derivando das misturas e assim por diante. Então, o autismo, ele é muito complexo, né, desde o nível 1 até o nível 3, e é muito complexo. Né? Muito complexo mesmo. Então, cada autista ele é único. Né? Então, a gente fala de maneira geral, mas quando você recebe um aluno autista ou com qualquer outra deficiência, primeira coisa que a escola faz, a escola senta com a família para preencher um documento, que aqui no estado de Minas a gente chama de PDI, ou tem outras nomenclaturas, mas seria o mesmo documento, que é o Plano de Desenvolvimento Individual desse aluno. E aí, de acordo com aquele documento, que o professor, tanto o professor de apoio, caso esse aluno tenha um professor de apoio, como os professores regentes, eles vão elaborar as adaptações que aquele aluno vai precisar. Mas a questão toda também não é só adaptação curricular, que seria
a matéria propriamente dita, as atividades, né? No caso do autismo, tem muito essa questão da socialização, desse manejo do aluno, da interação social, de como esse aluno recebe as coisas, de como esse cérebro processa todas essas informações, né? Às vezes, uma simples troca de lugar gera todo um desconforto para um aluno que para o aluno típico é algo normal, é algo corriqueiro. Então, assim, a gente tem que ter um olhar bem diferenciado, né, bem amplo, né, e entender que é como o espectro de luz mesmo, é tudo muito relativo. Chuta a bola. Na minha exclusiva opinião, quem salva o autismo é a escola. Porque quando nós pensamos em larga escala, é muito difícil eu conseguir imaginar que as pessoas, principalmente de baixa renda, terão acesso a profissionais e médicos para um verdadeiro diagnóstico precoce e um tratamento. Mas a escola não. Principalmente daquela família que precisa colocar a criança desde muito cedo na escola, com 4, 6, 12 meses de idade, ali já pode ser feito uma triagem, uma observação dos comportamentos diferentes. Logo, se eu tenho 10 crianças na sala de aula que têm um comportamento e tem uma que está muito diferente, alguma coisa há. E na escola é o principal ambiente de estímulo sensorial, motor, social e comportamental. Mas nós, infelizmente, percebemos ainda hoje um comportamento doentio dentro de muitas escolas, onde essas crianças são expostas às telas de forma muito precoce, onde não há uma orientação e capacitação desses professores para saber estimular mais essas crianças. Hoje, para ensinar uma criança a cantar, a gente precisa ligar uma música. Há 20 ou 30 anos atrás, a gente tinha um professor cantando, aprendendo com a face, com a mão, com o aprendizado sinestésico. Eu olho, eu vejo, eu sinto, eu toco. Nós precisamos resgatar essa escola de fato inclusiva. Uma outra parte importante é que muita, mas muita das abordagens comportamentais no TEA devem ser feitas na primeiríssima infância. E muitas vezes essa criança está na escola. A escola deve permitir o processo terapêutico dentro dela. A escola deve permitir que analistas de comportamento ou que tenham analistas de comportamento trabalhando diretamente com essa criança. Porque diferente de outros transtornos, outras doenças, outras condições, o autismo, você consegue reverter muito do comportamento problema dessa criança com um tratamento verdadeiramente precoce. Mas não é com 6, 5, 4 anos. Existem estudos que mostram que a estabilidade de um diagnóstico já é grandíssima com 1 ano e 2 meses. Muito maior com 1 ano e 6 meses. Mas ainda estão falando, a criança tem que esperar. Até 2 anos é normal. A gente pode falar que meninos demoram mais para falar. Não, muito cuidado. Escola tem um papel fundamental nesse processo de políticas públicas. E aí cabe, lógico, ao município, ao estado e também à federação fazer uma verdadeira capacitação e também, não só capacitar, mas incluir mais processos terapêuticos, como, por exemplo, o analista de comportamento dentro da escola. Eu sempre vou defender que todas as pessoas têm que estar na escola, né? A discussão é o que a escola tem para me oferecer, porque eu posso não conseguir acompanhar o currículo como ele está lá, né? Mas e esse currículo não pode ser flexibilizado por causa da condição de uma pessoa, né? Eu sempre dou um exemplo de uma situação. Teve uma doutoranda minha, agora doutora, lá de Rio Claro, que ela acompanhou uma criança com surdo-cegueira. E aí, uma condição extremamente diferente, né? Provavelmente, talvez até parecida, o Henrique enxerga, pelo que eu me lembro de ouvir, né, sobre o Henrique. Mas essa criança, ela passou 11 anos sem ir para a escola. E aí, acho que por causa de uma denúncia, né, ela teve acesso à escola. Então, imagina uma criança com surdo-cegueira que teve acesso à escola pela primeira vez com 11 anos de idade. Ele não sabia comer, né, pegar na colher, né? A mãe relatava que quando ele pegava a colher para comer, que ele jogava para cima. Então, essas coisas ele aprendeu depois na escola. Então, mas o que isso tem a ver com o currículo que está lá? Foi isso que a escola ofereceu para ele, né? E a mãe ficou muito satisfeita porque foi lá que ele aprendeu isso. Então, eu penso que por isso que vem as outras discussões, né, de flexibilização curricular
Então a pergunta ela tem que ser invertida, né? Não é se o Henrique tem que estar ali, é o que a escola tem para oferecer para o Henrique, porque ele tem direito de estar ali. Então, o Henrique, ele chegou aqui na escola, uma criança assim muito insegura, entendeu? Ele andava, mas aquela criança que precisava de um apoio, assim, de alguém, né? Se, por exemplo, ela passa pelo corredor, ele segurava na parede e ele não saía. Então, ele mostrava ter insegurança e não ter autonomia para dar os passos. E com o tempo, o Henrique foi evoluindo nisso aí. Quando eu ia sair da sala com ele, por exemplo, onde eu sentava, ele ficava. E com isso, quando eu trazia ele, né, para o pátio, ele vinha segurando na parede, ele parava. Então, quando ele ia para segurar em mim, eu tirava a mão. Quem me via passar pelo corredor achava assim, não, ela não está querendo que ele segura nela. Mas era uma forma que eu tinha para ele ter autonomia para andar. E com isso, o Henrique foi evoluindo aos poucos, né? E criando essa autonomia, perdendo esse medo. E hoje o Henrique corre pelo pátio da escola. Então foi uma evolução nesse sentido muito grande. Uma outra coisa também é que o Henrique não tinha o movimento da pinça. Que é esse movimento que você faz para pegar água para comer. Ele tem, né, ele sempre teve tato, mas ele não tinha esse movimento da pinça. Não, eu vejo assim que a criança, a pessoa deficiente, ele precisa ser estimulado desde, assim como fala os estudos, eu acredito nisso, muito pequeno. Fala que até os 5 anos, né, ele tem uma evolução maior. Então eu vejo assim que Henrique não foi estimulado para isso. Ele chegou na escola com 7 anos. Então hoje Henrique está aí, você está no 4º ano, 9 anos. Então com 7 anos Henrique não foi estimulado a isso. Aí eu fui trabalhando esse movimento com ele, né, para ensinar a comer. Ele aprendeu aqui na escola pegar, né, para levar na boca. Como que eu trabalhei isso com o Henrique? Eu fui fazendo bolinha com aquela massinha de modelar. Então eu comprei um baldinho daquela massinha e ali eu fui fazendo as bolinhas e colocando em cima da mesa. E com isso aí eu fui ensinando ele. Pegar essa bolinha e colocar de novo no baldinho. Né? As bolinhas, eu fazia catando bolinha, colocava em cima da mesa e o Henrique apanhando. Com isso eu fui fazendo esse movimento da pinça. Do primeiro momento, o que ele fazia? Ele pegava a minha mão, ele tinha essa necessidade. Ele vinha, pegava a minha mão para pegar, para colocar na boca dele. Mas eu não deixava ele fazer isso. Eu pegava a mão dele, eu fazia o contrário. Quando eu pegava a minha mão, eu pegava a mão dele. E fui fazendo esse movimento, levando na boca dele. Até que o Henrique começou a se alimentar sozinho, esse bolo, né? Colocar na boca e ele mesmo pegar e comer. Mas foi como diz, um trabalho assim, formiguinha. É o amor. Quando você tem amor, aquilo que você faz bem feito. É a principal coisa. Se você não tem amor por aquilo que você faz, não vai. Não sai perfeito, né? Tenho 20 anos na educação, a gente já encontrou várias situações que eu acho que seria o calcanhar de Aquiles mesmo da questão da inclusão, que seria a aceitação. Se a família não aceitar, ela não vai conseguir ajudar aquele aluno, né? Ele não vai conseguir ajudar o filho e o professor também não vai conseguir fazer, porque o que é que muitas vezes acontece? A gente da escola, a gente como professor, você percebe que tem algo de diferente com aquele aluno. Nós, professores, não podemos emitir um laudo, mas de acordo com a nossa experiência em sala de aula, a gente vê que aquele aluno está destoando, tem alguma coisa ali que eu vou chamar de diferente. Bom, acho que por tudo que eu falei aqui, eu acho que a gente tem sempre que incentivar a escola regular, né? Eu sempre vou defender isso. Mas isso não significa que as escolas especializadas devem desaparecer, né? Elas têm um papel extremamente importante, tiveram e ainda têm um papel extremamente importante na vida de muitas pessoas que não tiveram acesso à escola, né? Ou que ainda não tiveram acesso à escola regular. Mas eu não posso incentivar isso, principalmente pela questão financeira, né? Quando eu estou falando de escolas especializadas, eu estou falando de financiamento público. Então eu penso que se eu tenho um dinheiro público, ele tem que ir para a escola regular, né, e não para a especializada.
Deixa eu apresentar aqui para vocês. Ali fica a sala da terapia ocupacional. Aqui é a sala da fonoaudiologia, deixa eu mostrar aqui. São duas, sala de TO, uma sala de fono são duas. Que é essa aqui. A fonoaudióloga atende aqui, né? E aí ela vai trabalhar principalmente as questões ligadas à fala. Tem crianças autistas que têm uma fala funcional, mas tem outros problemas de comunicação. Outras têm uma fala que a gente chama de minimamente verbal, uma fala prejudicada, mas ela existe. E tem outras que são não verbais. Em todos os casos, é muito importante o trabalho da fonoaudiologia, né? Na maioria das vezes, a intervenção em aba vai ser assim, aberto. A gente chama isso aqui de estações, vai ser nessas estações, né? As crianças estão aqui, cada qual com o seu terapeuta, ou elas estão aqui também, todo esse espaço. Então a gente fez um esforço para privilegiar esses espaços abertos. O que é ABA? ABA é Análise do Comportamento Aplicada, né? É a sigla do inglês. A ABA é uma ciência, dela derivam diversas práticas, vários métodos que são efetivos para pessoas com deficiência, principalmente para crianças autistas. A gente chama de práticas baseadas em evidências, né? Quando a gente olha para essas práticas, as práticas efetivas que funcionam, que foram demonstradas cientificamente, a maioria deles advém da intervenção baseada em ABA, né? Dessa ciência. E aí aqui a gente olha para essa criança, faz uma avaliação dessa criança, do repertório, o que ela sabe, o que ela não sabe fazer, qual é a distância entre as habilidades que ela apresenta e os marcos do desenvolvimento dela, né? Esse andar aqui é para crianças, então desde crianças bebezinhos até crianças um pouco maiores, e a gente vai olhar, por exemplo, tem 2 anos, quais as habilidades que uma criança de 2 anos deveria apresentar, né? Por exemplo, ela deveria falar em torno de 200 palavras, né? E aí formando já frases, em geral de 2 ou 3 palavras, então ela consegue fazer isso ou não? Qual é a distância? Ela deveria brincar sozinha, brincar junto com outras crianças, o brincar social, portanto. Então a gente vai olhando para tudo isso, a gente usa protocolos de avaliação. As primeiras pesquisas que mostraram a evidência, né, científica da análise do comportamento aplicada da ABA, elas mostraram ganho em várias áreas, mas eu vou falar assim das principais, digamos assim. O principal é o ganho de QI, né, de inteligência. A gente tem um ganho muito grande de comunicação, de linguagem, então os indivíduos aprendem a compreender e a exprimir, né, as suas necessidades, suas vontades. E também um ganho muito grande em termos de brincadeira, né, que é um aspecto muito importante, atenção compartilhada, né, você ter a reciprocidade socioemocional, ou seja, você compartilhar interesses com outras pessoas do seu círculo, e uma categoria que a gente chama de comportamento adaptativo, né? Ou seja, o indivíduo consegue ir nos diversos ambientes e se comportar segundo aquele ambiente. Para muitas famílias autistas, a vida se torna uma vida muitas vezes de isolamento, porque ele não consegue ir no shopping, ele não consegue pegar um ônibus, ele não consegue ir no banco, ele não consegue ir no mercado, lugar nenhum. Por quê? Porque esse indivíduo não tem comportamento adaptativo. Então você, no final das contas, torna a casa um ambiente super protegido, super organizado para ela poder estar, mas ela não consegue estar em muitos outros ambientes. Então a gente precisa ensinar essas habilidades, e a ABA tem uma capacidade enorme de ensinar. Claro, quando é bem feito por profissionais adequados, bem preparados, isso vale para qualquer área de intervenção que exista, né? Então tem um conjunto de recursos para ensinar essas habilidades para as crianças. E esses dados são muito sólidos. Quando você compara ABA, né, uma intervenção baseada em ABA, com uma intervenção que a gente chama de eclética, né, que você vai a vários profissionais, e esses profissionais cada um faz o que sabe separadamente, com diferentes orientações teóricas, que a gente chama de tratamento eclético, o resultado é gritante, né? Então, em QI, 425% a mais, em compreensão, 1.300% a mais, o de ABA, comunicação expressiva, 2.700% a mais, e no caso de comportamento adaptativo é infinito, né? Porque 0 pontos quando o tratamento é eclético, 11 pontos quando a intervenção é baseada em ABA, não dá nem para fazer o cálculo. Então, de fato, digamos assim, a saída cientificamente mais bem demonstrada para a gente conseguir apoiar essas crianças. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês de uma estratégia, né, uma atividade de ensino com esse brinquedo aqui. Então, a gente tira aqui o pirata e a gente tira as várias espadinhas, certo? E a gente deixa todas elas e cada um vai pegando uma espadinha e vai colocando. E aí eu tenho que me perguntar, bom, o que eu estou ensinando para essa criança? Digamos que o que esteja ensinando para ela, o que ela precisa aprender, seja cores. Ela precisa nomear cores, ela precisa falar o nome da cor. Então, quando ela pega uma espadinha, eu digo, olha, tem uma regra a mais aqui. Quando você vai colocar a espadinha, você tem que falar qual é a cor. Então, a gente coloca o palhacinho e ela pega a espadinha e quando ela vai colocar, ela tem que dizer azul. E aí, veja,
ela não quer brincar com isso aqui? Quer. Então, eu estou dando a oportunidade dela de brincar. Eu só estou dizendo que, para ela brincar, ela tem que falar o nome, ou seja, ela tem que fazer aquilo que ela precisa aprender. Então, eu torno o contexto de ensino um contexto agradável para ela, reforçador. Por quê? Porque ela está fazendo a brincadeira que ela mais gosta, que é a brincadeira pela pirata. Tem muitas crianças autistas que não conseguem fazer o que a gente chama de jogo de turno, que é agora eu, agora você. Agora eu, agora você. Elas têm uma dificuldade que a gente chama de controle inibitório. Então elas querem ficar toda vez fazendo só elas. E aí, é óbvio que elas não vão conseguir brincar com nenhuma outra criança, então tem um prejuízo social que é gigantesco. Então a gente usa a brincadeira para fazer um jogo de turno. Então eu digo assim, ó, agora é você. E aí ensino ela a dizer, agora sou eu. Aí ela pega a espadinha, digamos que ela diga a cor e ela põe. E aí ela tem que dizer, agora é você, tio, ou tia, ou sei lá qual é o nome que ela chama. E aí eu vou dizer, tá bom, agora eu jogo. Se ela tentar jogar de novo, eu vou bloquear. Eu falo, não, agora é você. Quem é agora? Então ela tem que dizer, agora é você. Então, para ela continuar na brincadeira que ela ama, ela tem que jogar o turno para mim. E depois ela pega o turno, depois ela joga o turno para mim. E aí ela vai se preparando para a vida real, a vida de brincadeira com um priminho, com um amiguinho da escola. Então, a ideia da aba é justamente trabalhar para as habilidades da vida real. Então, identificação de cor é importante para a vida real quando a mãe fala, põe a camiseta vermelha. Ela tem que pegar a camiseta vermelha. Quando ela diz, vou nomear, quando ela diz, mãe, qual que você quer aqui? Eu quero a azul, eu quero a meia de tal cor. Para ela poder tomar decisões, para ela poder brincar, ela precisa fazer jogo de turno. Então a gente vai olhar para todas essas habilidades e a gente vai criar várias circunstâncias, não só essa, inúmeras outras para ensinar todas essas habilidades para a vida real. Isso, é uma coisa que a gente acha que ele entende que ele sabe ler já, né? Aí vamos fazer outro agora, ó. Esse aqui. O que é esse? A gente já sabe que é uma flor, né? Então ele leu flor, ele pegou a figurinha da flor. Esse. Eu faço muitas atividades com ele aqui, né? Durante o dia. O meu trabalho, eu sou funcionário público, né? Eu tive a carga horária flexibilizada, né? Então eu só trabalho meio expediente e o outro expediente durante a manhã, que é onde eu fui flexibilizado, eu utilizo para levar ele nas terapias e para fazer isso aqui que a gente está vendo aqui. Aqui, vem cá, olha ele aqui, olha ele, vem cá. Ó, dá um joinha para eles. Cadê o joinha? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olhar o equilíbrio dele. A gente foi a fisioterapeuta que ensinou, né? Pediu para me orientou. Eu comprei o cano de água e com os joelhos e fiz, né, os obstáculos para ele subir. E tem lá do outro lado tem uma vasilhinha para ele colocar a bolinha dentro. Né, aí que eu faço isso de várias coisas, né? Várias maneiras. Coloco outras coisas, outros obstáculos maiores. Elástico também já usei. Com o varal de roupa com elástico dentro para criar dificuldade para ele passar dentro, né? Aqui, vai, não, aqui, vem cá. Aí passa aqui em cima. Não, passa por cima, pula. Vai, tem tempo. Não, por baixo não. Ele já passava por baixo, quando era bem pequenininho. Vai, por cima. Não, por cima. É que ele não tá tem tempo que ele não faz. Vai, por cima, vai, passa. Uma coisa que eu e minha esposa, a gente sempre conversa aqui, e inclusive com outros profissionais, o que a gente deseja é a independência. Essa aqui é uma atividade que a gente faz, uma das coisas que ele perdeu é a motricidade fina, né? Então a grossa ele não perdeu, ele não parou de correr, mas por exemplo, ele de comer sozinho, ele comia sozinho. Até hoje a gente tem dificuldade, né? Porque, então pintar na escola, por exemplo, ele, no começo ele pintava a folha grandona, ele riscava tudo. Hoje ele já consegue pintar um desenho menor, graças a esse tipo de atividade aqui de concentração, foco, para colocar o macarrão no buraquinho aqui
E que é coisa que a gente faz quase todos os dias aqui. Tem outras coisas que é uma coisa que não é cara, né? Uma coisa que eu aprendi é que a terapia é muito cara e a gente às vezes não encontra profissionais. A gente vai estudando. Formas. Não fica bravo. Ó, cadê o triângulo? Não, triângulo. Não fica bravo, não. Triângulo. Triângulo. Retângulo. Retângulo. Tá ficando bravo. Estrela. Certo? Estrela. Isso. Círculo. Círculo. O círculo. Círculo. Não, cadê? Círculo. Círculo. E o coração? O comportamento autoheterolesivo não depende necessariamente do nível de suporte. Tem muito mais a ver com a criança. Eu posso ter uma criança nível 1 de suporte que tem comportamento autoheterolesivo e eu posso ter uma criança nível 3 de suporte que não tem nível de comportamentos autoheterolesivos. Então ele não é enquadrado em um nível de suporte. Vários fatores podem ser desencadeadores desse comportamento autoheterolesivo, desde a rotina da criança, a exposição excessiva às telas, o quanto esse ambiente é desgastante, estressante, uma criança com uma exposição às telas, principalmente de forma precoce, o conteúdo que essa criança está exposta às telas, uma criança que não dorme, logo, no dia seguinte está sempre mais cansada, com menor linear de atenção, mais frustração, e isso faz com que ela tenha comportamentos autoheterolesivos, que não tem como explicação única o autismo. Existem muitos fatores que corroboram para que esse comportamento manifeste. Vamos agora conhecer o terceiro andar, que é onde tem a intervenção para casos extremos, tá? Casos que tem muita agressividade. Intervenção aqui tem isso aqui é uma trava eletrônica para garantir a segurança dos clientes. E aqui, se vocês observarem, primeiro que a gente está com isso aqui no sapato, isso aqui é para preservar o piso e a sujeira. E aqui, isso aqui é emborrachado. Por quê? Porque os casos que a gente trata aqui tem grande probabilidade de baterem a cabeça, por exemplo, no chão. E aí, isso aqui é claro que a gente não pode permitir que isso leve a um risco para esses indivíduos, né? Então, esse aqui é o andar que a gente trata casos que são casos extremos, casos que têm muita agressividade, muito sérios, né? Esses casos, em geral, nos municípios, nas clínicas, eles não têm como ser atendidos, porque não tem estrutura para isso, né? É muito difícil lidar com esses casos muito sérios. Quando a criança tem, sei lá, 4, 5 anos, tranquilo, você vai levando. Mas quando ela tem 15 anos, é muito mais difícil. 15 anos, é adulto, né? Então é muito difícil. E aí a gente traz para cá. E aqui é o seguinte, nós temos, quando o caso é muito sério, no momento da crise mesmo, a gente usa essas salas aqui, são salas de segurança. Se você olhar, as laterais também são emborrachadas, né? Que é porque também tem batida na cabeça aqui nas paredes. E a gente tem esse vidro aqui que ele não estilhaça. Aí as pessoas ficam preocupadas quando elas veem isso aqui, porque elas acham que isso aqui é um risco, porque aqui continua sendo duro. Mas aqui, quando o indivíduo está aqui primeiro, ele nunca está sozinho, ele sempre está com pelo menos uma ou duas pessoas. Então, fica alguém aqui, e aí, se necessário, ele usa uma coisa para aparar aqui, para não bater a cabeça, para não machucar aqui, né? E por que a gente não colocou aqui também até aqui, por exemplo, fechado com essa espuma? Porque ficaria com uma cara de prisão. Então, apesar de talvez não fazer sentido para todo mundo, a gente sempre tem que construir ambientes os mais naturais possíveis, em que a gente busca a segurança e a dignidade do indivíduo. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente não quer um ambiente com essa cara de prisão, porque não é uma prisão. Que é um lugar livre, aberto, que eles podem ser felizes, né? Então, a gente vai tratar, a gente vai endereçar um comportamento que é grave, mas sem comprometer a dignidade dos indivíduos. Tem duas salas como essa e a de lá, a última. Mas o lugar em que a maioria das vezes a intervenção acontece é nessa sala aqui. Então, depois que não está mais no momento de crise exatamente, a intervenção acontece aqui. E, a qualquer momento, esse cliente, ele pode não querer estar aqui, não querer estar na intervenção. É um direito dele, a qualquer momento. E aí ele sai e tem todo esse espaço aqui, que é o espaço aberto, em que ele pode ficar. Ele pode ficar aqui, ele pode ficar lá. E aí, veja, se a gente não deixar ele sair de lá, primeiro que é uma violação da dignidade, do direito de escolha.
Segundo, que vai produzir um monte de agressividade, são casos extremos que vêm para cá, não são casos simples. Então, eles vêm para cá e nós temos que criar condições para eles quererem voltar para a gente continuar o trabalho. Você veja, não adianta a gente pegar aqui e arrastar ninguém, aqui não se faz isso, arrastar para lá, porque não vai funcionar e porque, mais uma vez, a gente continua tendo um problema ético aqui. Então, a gente cria condições para lá, ser muito reforçador, ser muito bacana para eles quererem voltar para lá. Esse procedimento aqui, esse trabalho aqui, ele dura mais ou menos um mês, né? Varia de 15 dias a um mês. E aí o comportamento que está num nível muito extremo, a gente derruba, põe lá embaixo. E sempre que vem um indivíduo para cá, vem uma pessoa também para aprender a lidar com ele. Ou um clínico da cidade dele, né? Por exemplo, ele vai na clínica. A clínica não consegue atendê-lo, ou na PAI, qualquer lugar, não consegue atendê-lo. Aí vem uma pessoa de lá daquela clínica para cá junto com ele, fica aqui na cidade por mais ou menos um mês. E quando ele volta com um nível de comportamento aceitável, que dá para trabalhar com ele, e com uma pessoa preparada para lidar com ele. Então esse é o sistema que a gente trabalha aqui. E a gente está muito feliz que a gente está tendo assim, uns casos assim, de muito sucesso aqui. A gente está bem satisfeito. Ó, de um modo geral, na maioria das cidades, sei lá, quase todas as cidades, você não tem ninguém que consiga trabalhar com esses casos mais extremos, né? Você, portanto, tem uma negativa de serviço, né? As pessoas simplesmente não conseguem, elas não têm repertório para fazer isso. E aí, sem a expertise, principalmente essas pessoas que são as mais vulneráveis ficam aí sem nenhum tipo de apoio. Então, se cada cidade, né, viesse uma pessoa, fizesse esse estágio aqui, digamos assim, e voltasse, à medida que isso vai acontecendo, a gente imagina que a gente vai conseguir povoar as várias cidades de pelo menos algum profissional que tenha expertise para lidar com esses casos. É uma expectativa que a gente tem em termos de, digamos assim, transformação do Brasil. Porque hoje o que acontece é o seguinte, ó, quando você tem um caso extremo, como eu disse, você não tem serviço. E aí, o que a família faz? Tem algumas possibilidades. A principal, uma das principais é você dar um nível de remédio absurdo para sedar o indivíduo de uma maneira que ele fique quase em estado vegetativo. Por quê? Porque, do contrário, ele apresentaria esses comportamentos de risco. E que é completamente inapropriado, né? O nível de medicação que a gente tem dado no Brasil é completamente equivocado em geral, principalmente para esses casos. Mas, assim, às vezes a única alternativa que aquela família está conhecendo. E tem outros casos ainda mais complicados, que você tem pessoas que estão em jaulas nas suas próprias causas. Jaulas, eu conheço trocentos casos assim, ou que estão amarradas em casas, né? Nós tivemos vários casos que já ganharam publicidade em relação a isso. Não é culpa dos pais, não é má vontade dos pais, não é maldade, nada disso. É porque simplesmente não se sabe o que fazer nesses casos. Então, hoje tem um apagão completo para todos os autistas em termos de saúde pública, mas para esses casos extremos, não é nem um apagão, é um nível ainda inefável. Não tem palavras para descrever o que acontece, é simplesmente um abandono completo. Começou a falar no tempo esperado, andar no tempo esperado, a alimentação precisa toda no tempo esperado. Ele não teve nenhuma intercorrência até 1 ano e 2 meses. Hoje Arthur tem 4 anos, quase 4 anos e meio, e ele não faz as terapias. Eu larguei meu curso de biomedicina para trocar por terapia ocupacional para me atender meu filho. E eu vejo mães, a gente tem grupos do Brasil inteiro que a gente conversa, fala sobre, e muitas mães fazem desse processo, se tornando profissional para atender os próprios filhos. Todos os cursos de aba e Denver para pais que se possa imaginar eu fiz. E o medo principal hoje é, e se eu não tiver? Eu acho que o meu medo hoje é se eu não tiver. O que vai ser de Arthur? Onde não cabe Arthur, hoje não me cabe mais. Eu não tento mais forçar que as pessoas aceitem ou não olhem torto para Arthur. Eu só vou aonde que ele é bem-vindo.
Esses dias, em uma publicação da internet, tem uma menina de BH que ela é autista e tudo mais, e ela estava em uma crise. Ela arrancou uma torneira da casa porque ela queria a torneira para se regular. E nos comentários abaixo tinha gente que falou que os hospícios de Barbacena fecharam cedo demais, que era falta de surra, que era falta de prender numa jaula. E eu fico imaginando que seres humanos são esses? E porventura são os que convivem com os nossos filhos. Não conhecemos ninguém. Então eu privei de expor Arthur a determinadas situações e pessoas. Eu não quero que o meu filho ouça isso, não porque eu quero proteger ele, porque eu tenho medo. Porventura é medo. Medo de deixar com qualquer pessoa. Medo de... Eu já chorei com mãe, pedi ela, pelo amor de Deus, mãe, nunca deixa de olhar meus filhos, porque eu não confio em mais ninguém. Arthur é não verbal. E se algo que eu peço para Deus, Deus restaure a fala do meu filho. Porque se porventura alguém fizer algo com ele, ele tiver uma dor que ele não consiga me mostrar de forma não verbal, ele possa me falar. Eu não quero que meu filho fale para mim, falar, nossa, ele fala, mamãe, não. Eu quero que ele me fale para ele se proteger. Porque a situação que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, são lobos em pele de cordeiro. Já foi me perguntado se eu não questiono Deus. Não. Pra quê? Arthur tá aí. Nada do que eu vá com questionamentos a Deus vai mudar quem meu filho é. Eu tenho que mudar, o mundo em volta tem que mudar para aceitar meu filho. E para compreender que o diferente existe. Que não é porque o nosso mundo é fechado em bolhas, que o do outro é assim também. Não é. Pessoas são diferentes. Mesmo nós, típicos, somos diferentes, diversos. Porque ele vai ser assim. Existe um estudo de 2022 que demonstra que 80% das mulheres estão em subdiagnóstico. Isso significa que tem muita gente que não recebe diagnósticos porque eles são extremamente adaptáveis. Olha, fala, brinca, estão inseridos no mercado de trabalho, têm filhos, mas têm sofrimento e uma história de cicatrizes durante uma vida inteira. Para mim, assim, foi um divisor de águas, porque me deu várias respostas que eu não encontrava ao longo da minha vida. Porque eu cresci sem encaixar em lugar nenhum, sem me sentir pertencente a absolutamente nada. Então, muitas vezes eu achava que não tinha lugar para mim no mundo e eu não sabia o porquê. Né? E aí, a partir do momento que o meu filho vem na minha vida com características parecidas com a minha, porém com um grau de suporte maior, né? Que ele chegou a ser nível 3 e hoje ele é nível 2, ele simplesmente abriu como se fosse um espelho mesmo, que eu pudesse me enxergar e, através do que eu considerava ser mais importante, eu fui também ajudando ele a ter mais autonomia, mais desenvolvimento. O aumento da quantidade, né, hoje, por exemplo, no momento que eu estou gravando, e talvez quando você esteja assistindo já seja um número diferente, é 1 a cada 36, esse aumento ele não decorre de um aumento real das pessoas, muito provavelmente. Ele decorre de um aumento do diagnóstico. E existem alguns fatores que são os seguintes, 3 fatores principais. Primeiro, a conscientização. Hoje, se você vai na escola, as pessoas sabem do autismo. Se você vai na igreja, as pessoas sabem. Se você assiste um filme, uma série, tem de autismo. Eu brinco que até se você tiver assistindo uma série de Bíblia, fala, não quero saber disso, vou assistir uma série bíblica. Até na série bíblica tem um personagem autista. No The Chosen, lá que tem um personagem que é o Mateus. Estamos aqui fazendo um documentário sobre autismo. Não tinha isso antigamente. Então isso produz uma outra conscientização, né, e, portanto, as pessoas têm acesso à informação. Segundo, antes não tinha profissionais que davam diagnóstico. Antes quase ninguém dava diagnóstico. Hoje não, hoje praticamente toda cidade tem. No documento, por exemplo, de 2019 da Sociedade Brasileira de Pediatria, que inclusive é um documento que eu contribuí, já se indica para pediatras fazerem diagnóstico. Antes era quase só neuropediatra. Neuropediatra tem 500 no Brasil, pediatra tem 50 mil. Então, só para vocês terem uma ideia da proporção.
Terceiro, e esse é o fator que mais fez aumentar de fato, é o alargamento do que é o autismo. O que era o autismo? Era isso, virou isso. Então, com esse evento, para falar um pouco mais especificamente sobre a educação, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a educação inclusiva, educação especial, e vamos depois, né, realizar no dia 25 uma outra urgência que nós vamos tratar sobre empregabilidade, inserção no mercado de trabalho. O que é importante a gente dizer o seguinte, que tem que avançar na construção da política pública de inclusão e atendimento aos autistas. É como eu estou dizendo, é a nova realidade. Se a cada 36 pessoas uma vai estar em algum grau do espectro, nós temos que responder a pergunta, como nós estamos nos preparando para atender esse público? Como fica o envelhecimento desse autista, porque os pais vão partir, e dependendo do seu nível de suporte, como que o Estado vai lidar com essa pessoa que depois talvez ela vai precisar do apoio do Estado, do apoio estatal, para que consiga ter o mínimo de dignidade na sua vida. Então, como é que a gente está preparado para lidar então com as crianças, para fazer esse trabalho, para que elas possam crescer com mais autonomia? O sonho de muitos pais é dizer o seguinte, olha, meu sonho é meu filho entrar para receber o diploma quando formar lá na faculdade. Para pai de autista, e eu sou pai atípico, sou pai de autista, se conseguir escovar o dente, atravessar a rua, comer sozinho, já vai ser um grande feito. Então, essas são questões que a gente precisa pensar, sabe? Agora, eu vou destacar 3 situações que, na minha opinião, são fundamentais. A primeira é você conseguir garantir o diagnóstico precoce. E a partir desse diagnóstico, você tenha disponibilizado os tratamentos e terapias que são recomendados para o público. Segundo ponto, educação. A educação tem que ser de fato inclusiva, levando em consideração as habilidades e aptidões desse público e o chamado plano educacional individualizado, com o professor devidamente preparado e qualificado. E terceiro, é o apoio psicossocial econômico às famílias. O que ocorre? Às vezes vem a notícia para uma mãe que o seu filho tem autismo. Infelizmente, a grande maioria dos companheiros abandona essas mulheres. Falou que o filho tem deficiência, o homem vai embora e ela fica sozinha com a criança. Aí, muitas das vezes, a mãe tem que abandonar o emprego para ser cuidadora exclusiva, entra em situação de miserabilidade, extrema pobreza, é acometida por quadros de estresse, de depressão, algumas tentam suicídio, de ansiedade, e aí inclusive isso motivou a gente a apresentar um projeto aqui na Assembleia que está tramitando, que chama Cuidar de Quem Cuida. É a pergunta que a gente faz, quem está cuidando de quem cuida? O Estado está enxergando essas pessoas? Eu falei que o autista é invisibilizado, mas os seus cuidadores também são invisibilizados. Então, eu penso que se a gente garantir acesso a diagnóstico com os tratamentos e terapias, com acompanhamento médico, se você garante a educação de fato, funcionando de fato, inclusive de fato, e se você dá um apoio psicossocial econômico a essas famílias, nós respondemos uma boa parte das principais carências, demandas e problemas enfrentados por famílias atípicas. Terapia cognitivo-comportamental, a TCC, musicoterapia, a integração sensorial de ERS, que é feita por terapeutas ocupacionais. Você tem, então, exercício e movimento, que aí depende de qual profissional, né? Às vezes fisioterapeuta, profissional de educação física. Então você tem um conjunto de procedimentos com evidência científica que podem apoiar os indivíduos, né, que fazem parte desse tratamento, dessa intervenção, que melhoram enormemente a qualidade de vida. Mas, é muito importante dizer, nenhum deles propõe ou endereça a cura do autismo, né? Isso não existe, né? Então, se procura melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. Talvez no futuro a gente tenha outros tratamentos, né? Claro que isso é uma coisa que a ciência vai avançando, mas hoje é o que nós temos em termos de tratamento. Existem vários tratamentos que são muito equivocados, não são tratamentos de verdade, mas que são apresentados. A gente vê coisas como, por exemplo, quelação, que é retirada de metais pesados, que é uma coisa perigosa, ozonoterapia, a gente vê às vezes pessoas fazendo dietas. Nada disso tem evidência para autismo, nada disso é tratamento para autismo, né? Então, no futuro, talvez a gente tenha outras coisas, mas por enquanto é isso. Aqui na Assembleia de Minas, a gente tem feito isso. O que a gente tem feito? Apresentado o plano estadual para atendimento integralizado ao autista, aprovou em primeiro turno para aprovar em segundo, e a gente fala disso tudo no plano, sabe? Diagnóstico precoce, apoio às famílias, terapias, tratamento, educação inclusiva, formação continuada de servidor público e enfim, por aí vai. Aqui nós já discutimos a questão do laudo permanente, aqui nós já discutimos a carteira de identificação dos autistas. Aqui a gente tem feito audiências para falar de educação inclusiva, para falar de assistência à saúde, para falar de inserção no mercado de trabalho. Então é isso, acho que a política ela vem sendo construída. Eu sou uma pessoa otimista com relação a isso, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho o seguinte, que a perspectiva de futuro, continuando o trabalho como vem sendo feito e a conscientização ganhando essa dimensão, ganhando, né, mais as mentes e corações, eu acho que nós vamos ter aí uma sociedade que vai ter
de fato, que ela vai ser de fato, que ela poderá se chamar e se autotitular de fato uma sociedade inclusiva. Longe de dizer que nós estamos num mundo ideal, longe. Ainda tem um caminho longo a percorrer, mas a gente pode afirmar que hoje está melhor do que ontem, o que me faz acreditar que amanhã vai estar melhor do que hoje. O que a gente sonha, né? A gente sonha com um dia ter uma sociedade que você não vai precisar ver mais em noticiário que um autista foi espancado na escola, foi espancado na rua por ser diferente. Que a gente sabe que no século XXI, uma sociedade tão tecnológica vai ter tecnologia para ser mais assistiva aos nossos autistas. Que a política pública vai existir de fato nos municípios, para que, já pensou, cada município tem um centro para atendimento ao autista com a sua política pública e que a gente saiba que essas pessoas estão vivendo bem, com dignidade, com autonomia. É o mínimo que a gente precisa sonhar se a gente quer falar de uma sociedade justa, igualitária. E que, acima de tudo, que as pessoas precisam compreender. Não tem problema nenhum a gente ser diferente. Acho que essa que é a grande beleza da humanidade, a gente ser diferente e o respeito na diversidade. Ah, poxa. Bom, no mundo ideal, a primeira coisa que eu queria é que ele fosse, assim, continuasse sendo acolhido na escola como ele é hoje enquanto ele está pequenininho, onde o afeto na educação infantil ainda é muito grande, né? Onde a professora exerce um cuidado parental também, né? De muito afeto e muito acolhimento. E que na medida que a gente vai crescendo, a sociedade não nos traz mais. Então, quando a gente vira adolescente, a gente já passa a ser cobrado a se comportar, né, de determinadas formas que muitas vezes o autista não consegue. E aí eu queria que a sociedade compreendesse que a pessoa autista funciona diferente e que não fizesse com que ele deixasse de ser quem ele é, né? E que ele não sofresse bullying como eu sofri, que ele passasse a escola sem violência, se amando e que todo mundo conhecesse sobre o autismo, né? Que as pessoas aceitassem a gente como a gente é e que ele pudesse viver isso. Porque é muito doloroso você não encaixar em lugar nenhum, né? E essa sensação eu queria que ele não tivesse. E eu queria que ele fosse um adulto feliz, porque a maior parte de nós não é. Os autistas adultos têm um alto índice de suicídio, as comorbidades são muito grandes. Quase todos nós temos que tomar medicação para comorbidades inúmeras. E eu queria que ele vivesse uma adultez mais leve, que quando ele chegasse a ser adulto, que isso já não fosse tabu na sociedade, né? E que ninguém mais tivesse vergonha de falar que é autista, porque a gente ainda tem essa barreira, as pessoas têm medo de serem julgadas dos seus trabalhos e sofrerem o preconceito, porque o preconceito existe. Então eu queria uma sociedade menos capacitista, que olhasse o que a gente chama de potencialidade e que fizesse com que todas as pessoas, mesmo funcionando diferente, fossem felizes. Que seja respeitado, que seja acolhido e que receba suporte do Estado quando não tiver mais nenhum familiar para poder intervir por ele. Acho que seria isso.